Boa tarde a todos e todas. Meu agradecimento especial à mesa pelo acolhimento do meu texto. Um agradecimento aos colegas pela oportunidade de escuta de seus trabalhos. E eu faço parte do grupo de estudos do Laboratório de Análise de Estudos e Análise do Discurso, que é sob a coordenação da professora Araci Ernest, da professora Luciana Vinhas, e faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas. O texto que eu vou apresentar, que eu vou falar, é da docilização à resistência, movimentos de resistência do sujeito no discurso político. O arquivo da minha tese é composto por enunciados do José Evo Sartori, que é o atual governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, o trabalho ele resulta basicamente desse interesse em refletir sobre o funcionamento da resistência a partir do enunciado proferido, então, na época, candidato ao governo do estado. Durante a campanha eleitoral, houve a divulgação de uma pesquisa onde mostrava um cenário muito desfavorável, à eleição dele. E aí ele vai, então, pronunciar esse enunciado. Com todo respeito aos institutos que fazem as pesquisas, eu sugiro que tu, eleitor, faça a tua pesquisa. A mais importante de todas, pesquisa o teu coração. Eu tenho absoluta certeza que dentro do teu coração não existe margem de erro. Ali dentro está o amor pela tua terra e o nome do próximo governador dos gaúchos. Eu sou Sartori e meu partido é Rio Grande. Esse final era o slogan dele. Aqui a imagem que foi veiculada junto com esse enunciado, e a própria imagem traz, a pesquisa o teu coração, como nomeação dela. Nós estamos entendendo resistência aqui nesse texto, com base, com o proposto pela professora Maria Cristina, como algo que rompe nesse pano de fundo da tessitura discursiva, que é da ordem do não conformismo, da não repetição, do não logicamente estabilizado, forma pela qual se efetiva a proposta de abordagem de resistência no discurso, que, por sua vez, seria o real do discurso. Aparentemente, o discurso do sujeito se apresenta como um discurso de resistência. Contudo, trata-se de um efeito de resistência, uma vez que em nada se altera a posição assumida pelo sujeito frente ao cenário das eleições. Articulam-se discursos de ordem técnica e emotiva num cenário marcado pela disputa eleitoral em que o processo de sensibilização ocorre por meio da docilização materializada pelo amor pelo estado do Rio Grande do Sul, que no imaginário social supostamente se sente no coração. Nesse caso específico, acolhemos a ideia de efeito de resistência para a movimentação discursiva que o sujeito realiza ao se contrapor aos efeitos de sentidos contrários à forma sujeito que o determina. A resistência do sujeito se materializa no enunciado na medida que o mesmo se apresenta como uma possibilidade para uma ruptura do universo logicamente estabilizado, no caso, o campo das pesquisas eleitorais. Embora esse movimento realizado pelo sujeito enunciador do discurso seja realizado frente a um saber no qual ele não se escreve, o seu posicionamento se dá a partir da relação que mantém com a formação discursiva a que pertence. O que nos lembra que é através da relação do sujeito com a formação discursiva que se chega ao funcionamento do sujeito do discurso. É uma citação da professora Endurski. Em uma abordagem discursiva, independentemente da metodologia usada para a coleta e para a interpretação das informações, são considerados elementos incontornáveis, que afetam os sujeitos em seu modo de pensar e agir, que na análise do discurso pechetiana compreendemos como condições de produção do discurso. Contudo, quando nos referimos a elementos externos, não estamos nos referindo a acontecimentos pontuais, como a divulgação de algum fato em desabor na imagem de determinado candidato, como boatos, ou as contemporâneas fake news.
embora reconheçamos sua força e a movimentação no cenário político partidário que são capazes de produzir. Privilegiamos o funcionamento da ideologia e do consciente no universo político partidário, a partir da posição sujeito assumida pelo sujeito enunciador do discurso, como um efeito de resistência que contorna qualquer tipo de prática agressiva para ressoar em meia docilidade. O sujeito enunciador poderia ter tomado inúmeras formas de discurso, né? Mas ele parte justamente para um discurso que aqui entendemos como docilizado a partir de Sargentini, onde evita-se o embate, os oradores políticos desviam de qualquer tipo de enfrentamento, disse sempre de forma docilizada, compreensiva, apagando o confronto de ideias, diríamos de posição, que é ou era propriamente do discurso político. Não se desqualifica outro projeto para propor um seu, apenas o propõe instalando numa harmonia consensual. Os elementos que impulsionam o efeito de resistência produzido pelo sujeito do discurso encontram suporte nas características e propriedades fundamentais dos funcionamentos das resistências. A resistência da língua, a resistência do discurso, a resistência do sujeito e a resistência da cultura, proposta pela professora Kitt em texto de 2015. Ao fazer o uso da língua, o sujeito está sujeitado à não transparência, à sua espessura histórico-semântica, portanto, faz uso da língua que resiste, voltada à equivocidade, pois os sentidos por ela expresso podem sempre se transformar, se deslocar, dependendo das condições de produção. E pelo discurso que enuncia, coloca em jogo a noção de ruptura presente como possibilidade de cada discurso. Outra situação da professora Maria Cristina. Ao enunciar, o sujeito do discurso produz um efeito de sentido de resistência, já que rejeita a evidência dos sentidos naturalizados pelo trabalho ideológico. Pela falha do ritual ideológico e pela fala do inconsciente, o que escapa é resistência do sujeito. O sujeito resiste à dominação, resiste ao enquadramento, à manipulação, nem sempre de forma consciente e nem sempre de forma exitosa, mas o faz sem cessar. E pois a cultura é um lugar privilegiado de produção de sentido e também de fonte de produção de estereótipos a provocarem danosos efeitos de homogeneidade nos fatos, condutas e valores de ordem cultural. A questão de acreditar que a cultura pode estar contribuindo na compreensão desse enunciado é que nós, gaúchos, a gente conhece bem isso, né? Tem uma máxima que diz, e realmente até hoje não aconteceu, nós nunca reelegemos nenhum candidato ao governo do Estado. Então, compreendo que o efeito desse enunciado disperso no interdiscurso, ele produz os seus efeitos. Então, aí também funciona a cultura, e essa é a motivação de entender que esse texto da professora Kitt nos parece muito perfeito, assim, para fazer a nossa análise. Efeitos da cultura sul-rio-grandense também podem ser apreendidos na cena política em questão. Produz, entretanto, efeitos de sentidos possíveis, o que o eleitorado gaúcho nunca reelegeu um candidato ao governo do Estado. Esse enunciado disperso no interdiscurso pesa no que diz respeito ao assujeitamento dos sujeitos, candidato e eleitores. Portanto, a exemplo de outros estudos que estamos desenvolvendo, concebemos a cultura como um dos aparelhos ideológicos do Estado, nos moldes do que nos apresenta o TCE. Por ora, o que se pode concluir é que no jogo discursivo, em que se pressupõe a resistência e também efeitos de resistência, os discursos produzem importantes subjetividades, e é nesse ponto que nos parece que o sujeito é capturado, na relação com as forças ideológicas
atuantes em determinada conjuntura, contando aí com a cultura funcionando como um aparelho ideológico de dominação e de opressão, em confluência com as conexões das formações inconscientes. Tudo diante do momento político em que vivemos. Vale lembrar, a nós analistas de discurso, dos 2 pontos incontornáveis a que se referiu Péchet em Semântica e Discurso, ou seja, não há dominação sem resistência, e ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja, o que significa que é preciso ousar, que é preciso se revoltar e ousar pensar por si mesmo. Algumas das nossas referências e obrigado.